A gente agora vai resolver a questão número 4 do capítulo 14 do volume 2 do Halliday, que é o livro-texto desse curso. Essa questão ela relaciona a pressão de um fluido e também como que essa pressão varia com a profundidade dentro de um fluido. Bem, para a gente resolver essa questão, vamos primeiro entendê-la. Existem 3 líquidos immiscíveis que são despejados em um recipiente cilíndrico. Os volumes e as massas específicas dos líquidos são meio litro, 2,6 gramas por centímetro cúbico, 0,25 litros, 1 grama por centímetro cúbico, 0,4 litros, 0,8 gramas por centímetro cúbico. Qual é a força total exercida pelos líquidos sobre o fundo do recipiente? 1 litro é equivalente a 1.000 centímetros cúbicos. Ignore a contribuição da atmosfera. Então, o que a gente tem nesse problema é um cilindro, como é dito aí no texto. E esse cilindro, ele é preenchido com líquidos immiscíveis. Então, vamos dizer aqui, primeiro a gente tem um volume de meio litro, com uma densidade de 2,6 gramas por centímetro cúbico. Depois a gente tem um volume, que eu vou chamar de volume 2, de 0,25 litros, e aí a gente tem uma massa específica de 1 grama por centímetro cúbico. 1 grama por centímetro cúbico. E depois a gente tem um outro líquido, que eu vou chamar de volume 1, que é 0,4 litros, e tem uma densidade de 0,8 gramas por centímetro cúbico. Eu vou mudar as cores aqui para indicar os diferentes líquidos, ok? E o que é que a questão discute aqui? A questão discute o seguinte: qual que é então a força, né, que você tem uma força aqui resultante no fundo do recipiente? Qual é essa força? E para a gente resolver isso, a gente vai usar a relação de pressão e relacionado com força, né? Que a gente sabe que pressão é força por área. Então, a gente vai calcular as pressões e depois a gente vai relacionar a pressão com a força para poder calcular a força no fundo do recipiente, ok? Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte: a gente sabe que da expressão lá do livro-texto, a gente pode relacionar a pressão entre 2 pontos dentro de um fluido, só para você lembrar um ponto 1 aqui. Vamos chamar um ponto 2 e um ponto 1 dentro de um fluido. A gente sabe que se você conhece essa altura aqui, ou se você conhece os níveis, vamos chamar nível Y2 e Y1, você pode relacionar a pressão no nível 2 com a pressão no nível 1 por essa relação aqui, ρg Y1 menos Y2, onde eu adoto aqui um eixo Y vertical para cima, ok? E a gente geralmente costuma chamar a interface do fluido e do... Deixa eu só melhorar esse eixo aqui, Y, mas a gente costuma então adotar essa interface aqui entre geralmente ar e fluido, ok? Como sendo o nível 0. Então, essa relação aqui entre P2 e P1 é a relação que a gente vai usar para resolver esse problema. Então, quando você olha para o problema do cilindro, ele diz que a gente deve ignorar a contribuição da atmosfera. Então, aqui nesse nível mais alto, em que a gente costuma considerar que tem ar e que a pressão é uma pressão P0, nesse ponto aqui, a gente vai ignorar isso, tá? Eu vou riscar essa anotação, ela está sendo ignorada. A gente não vai considerar essa pressão adicional atmosférica, ok? E então, para resolver esse problema, a gente vai fazer o seguinte: a gente sabe, por exemplo, eu vou chamar aqui nesse ponto da pressão, pressão no nível 3, ok? Nesse outro ponto aqui de interface eu vou chamar de pressão 2. Nesse aqui eu vou chamar de pressão 1. E aqui nesse ponto de cima, superior, seria P0, mas a gente não vai considerar essa contribuição da atmosfera. Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero que você entenda como usar essa expressão aqui adequadamente. Então, como é que você relacionaria, por exemplo, dentro de um mesmo fluido, esse fluido laranja, P3 com P2? Por essa relação aqui, ela me diz que P3 é igual a P2 mais a densidade do fluido 3, não é isso? Que multiplica G
que multiplica a G, e aí Y2 menos Y3, certo? Esse Y2 menos Y3 seria exatamente essa altura aqui, que eu vou chamar de um H3. Seria exatamente o H3, certo? Então, para conhecer a pressão no ponto 3, que é a pressão no fundo do recipiente, você teria que conhecer a pressão P2, concorda? Ficaria assim, né? P2 mais ρ3 GH3. Beleza. Mas você não conhece P2. Então, para conhecer P2, você pode relacionar P2 com P1 dentro do mesmo fluido vermelho. Então, você teria que P2 é igual a P1 mais ρ2, porque é o fluido 2, G, Y1 menos Y2. E esse Y1 menos Y2 é justamente a altura do fluido 2, certo? Acho que você está me acompanhando. Então, a gente ficaria que P2 é igual a P1 mais ρ2, G, H2. E aí, novamente, para conhecer P2, eu teria que conhecer P1. E aí, novamente, a gente pode usar P1, relacionando P1 com o nível 0 aqui. Então, eu teria que P1 é igual a P0, que a gente vai ignorar, eu já vou adotar 0 já já. A densidade do fluido 1, G, Y0 menos Y1. Certo? E aí, novamente, Y0 menos Y1 é H1, que é a altura do fluido 1, que é o fluido amarelo. Certo? Então, você teria que P1 é P0 mais ρ1 GH1, em que P0 vai ser considerado zero porque a gente não está considerando a contribuição da atmosfera, ok? E aí, o que é que você tem? No final das contas, eu posso escrever P3, que depende de P2, que depende de P1. Então, eu vou aqui escrever a expressão final para P3, ok? Logo, quem é P3? P3 é igual a P2, tá? Olhando para essa expressão aqui, deixa eu marcar, destacá-la. É isso aqui que eu quero, né? Que tá em verde. Então, me acompanha aqui. P3 é igual a P2, mas quem é P2? P2 é P1 mais ρ2 GH2. E o resto da expressão para P3 é ρ3 GH3. Beleza? Só que P3 ainda depende de P1. Então, eu vou substituir aqui quem é P1, tá? Então, P3 é igual a P1. Mas quem é P1 é essa expressão aqui, né? Que a gente acabou de determinar. P1 é ρ1 GH1. Mas, continuando, a expressão para P3 seria ρ2 GH2 mais ρ3 GH3, certo? Então, essa é a expressão da pressão no fundo do recipiente. Ela é como seria intuitivo, talvez você começaria respondendo essa questão já a partir dessa expressão, mas o que eu queria aqui é discutir como que você chega nela relacionando dois pontos dentro de cada um dos fluidos. Então, essa é a expressão final para P3, né? E aí, deixa eu continuar aqui para a gente concluir, porque a pergunta não é a pressão, é a força, ok? Mas você sabe que, eu vou anotar aqui qual é a pergunta, né? Qual é a força no fundo do recipiente? Essa é a pergunta. E aí, para a gente responder isso, você vai usar que pressão é força por área, ok? E, portanto, força é pressão vezes área. Então, se a pressão no fundo do recipiente é P3, então a força é P3 vezes a área do fundo do recipiente. Então, essa força que a gente quer na nossa resposta seria P3 vezes a área do fundo do cilindro. E aí, o que você tem aqui é que ficaria ρ1 G1, certo? AH1 mais ρ2 G2 A. Desculpa, não é G1 nem G2, né? Eu tô seguindo aqui o fluxo, mas na verdade, deixa eu corrigir isso aqui. Vamos lá, vamos comigo. Vamos começar de novo aqui essa expressão. Seria ρ1 GAH1, correto? Mais ρ2 GAH2, porque a área é a mesma, né? É um cilindro. Mais ρ3 GAH3. Então, deixa eu corrigir aqui. AH3. E aí, o que é que você percebe? Quem é AH1?
área da base vezes a altura dá volume, é o volume do líquido 1, enquanto que AH2 é o volume do líquido 2, AH3 é o volume do líquido 3, e, portanto, a força pode ser escrita como ρ1 GV1 mais ρ2 GV2 mais ρ3 GV3. Essa é a resposta para essa questão. Agora, tudo que você precisa fazer é substituir os valores que são dados, certo? Os volumes são dados em litro, então você precisa substituir. Então, você teria o ρ1, que foi dado como sendo 2,6 gramas por centímetro cúbico, G é 9,8 aproximadamente, e V1, que foi dado meio litro, você multiplica por 1000 para ter em centímetros cúbicos, né? Seguindo aqui, você tem ρ2, que vale 1, vezes 9,8, vezes o volume 2, que é 0,25 litros, e para passar para centímetros cúbicos, você multiplica por 1000, e o último termo, a densidade do terceiro líquido, que é 0,8, multiplicado por 9,8, que é o valor de G, e o volume, que é 0,4, e você pode multiplicar por 1000 para ter em centímetros cúbicos. Então, fazendo essa continha, né, fazendo esse cálculo, você vai achar, então, que a força resultante aqui vai sair em newtons, certo? Porque vai ficar, não vai, na verdade, não vai sair em newton, né? Porque você está usando a densidade em grama por centímetro cúbico. Mas a resposta final que você vai ter quando você passar para newton, ok? Ou seja, em quilograma por metro por segundo quadrado, que é a unidade de força, né? Que é massa vezes aceleração, você vai ter 18 newtons, ok? Que é aí a resposta numérica da questão. Ok? Gente, é isso. Um abraço e até a próxima.